Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar sobre herança com menores de 18 anos, com crianças ou adolescentes envolvidas, beleza? Meu nome é Leandro Canavarro, sou advogado, graduado e mestre em Direito na UFSC, Federal de Santa Catarina, e estou falando aqui de Florianópolis para todo o Brasil, né? E se você gostou, vem gostando dos conteúdos, clica, compartilha, se inscreva no canal, dá aquele joinha, que isso me auxilia, né? Nos incentiva, me incentiva a continuar produzindo, tá? Já venho gostando muito dos comentários que recebo, dos compartilhamentos, das sugestões de temas, obrigado, isso é bem legal, muito bacana mesmo essa troca. Então vamos lá, conforme a gente promete aqui, eu prometi desde o princípio, os conteúdos sempre de forma direta, objetiva, sem ficar dando volta, sem rodeios, vamos ao ponto que nos interessa. Então a gente está falando hoje sobre herança envolvendo criança ou adolescente, envolvendo menor de 18 anos, menores de 18 anos, certo? Pessoal, isso é sempre muito requisitado, muito polêmico, né? Porque a gente sempre vê os clientes aí um pouco insatisfeitos com essa situação, né? O patrimônio fica, de certa forma, preso, vamos explicar um pouco mais, e a gente precisa buscar meios para liberar esse patrimônio, né? Então, vamos lá. Aí vem a primeira questão também, que está em avanço, e isso aqui eu preciso registrar. Então, vamos lá, estamos falando sobre herança, inventário, né? Estamos falando sobre inventário, herança, partilha, enfim, entenda como você quiser, não preocupa muito com a terminologia, mas é quando uma pessoa morre e deixa patrimônio. E aí fica crianças e adolescentes ali que recebem esse patrimônio junto com outros adultos. Como é que faz? Né? Como é que faz? E aí tem essa situação. Pô, eu tenho que levar para o judiciário? Tem que levar para o judiciário. Não, Leandro, mas recentemente eu ouvi dizer que dá para fazer no cartório extrajudicial. Sim, tem um avanço nesse quesito, que ainda tem alguns pontos aí, alguns poréns, tá? Vamos falar um pouquinho. Mas a gente já tem um certo avanço e nós estamos ainda avançando. Então pode ser que esse vídeo, a depender do momento que você ouça, ele esteja adequado com a normativa da realidade ou não. Por quê? Até pouquíssimo tempo atrás, até antes de 2014, a gente basicamente só tinha, quando envolvia criança, adolescente ou pessoas incapazes, né, com alguma deficiência mental, a gente tinha obrigatoriamente que nos socorrer do judiciário, ou seja, a gente precisava fazer um inventário, né, processar aquela herança. Estou falando no popular, tá, pessoal? Então, processar aquela herança, receber aquele patrimônio, tinha que fazer perante o judiciário. Isso demora, leva tempo, tem custo, né? Então acaba sendo um pouco mais moroso, o judiciário já sempre bastante assoberbado de processo, tá? E aí, claro, né? Então por quê? Por quê? Por que tem que ir para o judiciário? Porque envolve interesses de crianças, adolescentes, pessoas incapazes, e são pessoas que a gente chama grupo de pessoas que principalmente crianças e adolescentes, que estão ainda em desenvolvimento, que são, de certa forma, vulneráveis. E aí isso inclui também os deficientes aqui também, deficientes mentais ou alguma questão de saúde mental. Tá? Porque são pessoas vulneráveis, pessoas que ainda não estão na mesma condição, né, de igualdade, vamos dizer assim, pelo menos não estão na mesma possibilidade de igualdade do que a média da população, né? Então, nesse caso, o judiciário, para evitar fraudes e prejuízos, não só o judiciário, mas a sistemática jurídica, ela pensou dessa forma para evitar fraudes e prejuízos patrimoniais para essas crianças, para esse deficiente, né? Às vezes também quando a gente está falando de idosos também pode ser, algum idoso já de alta idade, tá? Então aí, isso tudo passa sempre pelo judiciário, com vista do Ministério Público, para que se certifique de que tudo está sendo feito em respeito aos direitos desses demais envolvidos, certo? Então, dessas pessoas envolvidas. Então, é basicamente isso. De forma simplificada, é isso, tá bom?
E aí, mas o que ocorre? O judiciário acaba, como a gente já disse, cheio, né? Mais demorado, por vezes até mais custoso, e isso prejudica negócios, prejudica operações familiares, né, envolvendo bens e patrimônio. E aí, então, o pessoal que trabalha com isso, os profissionais que atuam com o direito da família e sucessões, que é o meu caso aqui também, a gente sempre militou, ou seja, buscou uma melhoria, um avanço legislativo nessa questão, de forma a possibilitar o inventário extrajudicial, né, que seria o inventário mais célere, feito no cartório. Ah, Leandro, mas o inventário extrajudicial não é possível? Sim, ele é possível já há mais tempo. Eu estou especificamente falando sobre o inventário extrajudicial envolvendo criança, adolescente ou pessoas incapazes, tá? Então é isso que eu estou falando aqui. Então hoje a gente já pode fazer, de 2014 para cá, 2024, eu devo ter falado 2014 um pouco antes, 2024 é muito recente, tá, pessoal? É da metade do ano passado. Da metade do ano passado para cá, que eu estou gravando em 2025, 2024, portanto, em diante é possível, da metade do ano em diante é possível fazer um inventário extrajudicial, mesmo envolvendo criança e adolescente. Porém, nesse caso, vocês precisam, né, quem tiver nesse caso, precisam seguir os ditames aí, algumas condições. Então, as crianças e adolescentes, quando envolvidas aí no recebimento de uma herança, é possível trabalhar a via extrajudicial, sim, mas nesse caso, as partes ali que vão receber a herança, elas não podem fazer com que aquela criança ou adolescente, ou aquele deficiente, enfim, ele perca os seus direitos sobre determinado imóvel. Então essa divisão, ela precisa ser feita respeitando os quinhões, né? Assim, em resumo, tá, pessoal, para título desse vídeo aqui, basicamente assim, o processo que entra no extrajudicial, ele é mais célere, sim, mas ele que entra com uma criança ou adolescente, né, participando ali, ele vai precisar tramitar a partilha do patrimônio, vai precisar ser equivalente para todos, vai precisar ser igual para todos, a divisão de tudo para todos, basicamente isso. Sendo dessa forma, ok, vai ser aprovada o inventário e partilha ali extrajudicial. Se tiver alguma modificação, né, no sentido de, tem vários imóveis, um dos imóveis a criança não vai receber, né, a gente vai fazer uma mudança aqui, os adultos vão ficar só com um imóvel, a criança com outro, isso para não travar todas as negociações. Então, geralmente, isso pode dar margem para que esse pedido não prossiga no extrajudicial, tá? Porque aí torna um pouquinho mais delicada essa situação envolvendo o patrimônio, né, da criança e do adolescente, certo? Então, esse é um exemplo do que poderia aí, travar um pouquinho esse inventário extrajudicial. Então, pessoal, basicamente isso, tá? Herança envolvendo menores de idade é essa situação, criança e adolescente, é essa situação, esse contexto. A gente está tendo avanço, então pode ser que dependendo do momento que você ouça esse vídeo, pode ser que já tenha tido um pouco mais de avanço, daí a importância de você comentar, né, questionar, perguntar, consultar aqui o especialista, né, para poder dar prosseguimento. E, né, quando uma vez que esses imóveis, que um imóvel, dois ou três, enfim, esse patrimônio, fique em nome também dessa criança, dessa adolescente, depois de terminado aí o inventário, concluído o inventário, essa criança ou esse adolescente vai receber parte do patrimônio, certo? Esse patrimônio que fica com ela, fica um pouco trancado enquanto ela ela não é adulta, enquanto ela não for adulta, fica trancado. Então, mas a gente precisa vender, só vai ser vendido com autorização judicial, vai ter que pedir autorização judicial para a venda desse imóvel, tá? Então, assim, futuramente, quando ele fizer 18, a gente vende. Opa, beleza, é outra história, outro contexto, tá? Então, são pontos aí para
para se pensar a respeito, planejar como será feito essa partilha desse patrimônio, né? Tá bom? É isso, pessoal, por enquanto. Se você gostou, compartilha, se inscreva no canal, dá um like aí. Isso me ajuda a continuar produzindo, desenvolvendo aqui esses vídeos, certo? Obrigado pelos comentários de sempre. Até o próximo bloco.